Boa noite a todos e a todas. Tudo bem? Como vão? Pessoal, todos receberam a revista? Quem não recebeu a revista Mensagem Doce? O Celso suspeito de falar. Ele recebeu. Você também não, Álvaro? Por favor, levanta a mão. Quem não recebeu? 3. Você também não, Marcelo? Oi? Mas foram, tá? Revista 165, já está na praça aí. Nas bancas. O senhor recebeu? Oi? Bom, gente, terminamos um curso aí, o número 197, dia 28 e 29 de maio, 4 e 5 de maio. Tem alguém aqui que fez o último curso, não? Ah, tem meia dúzia ali atrás. Então, já marcamos o próximo para o dia 28 e 29 de maio, 4 e 5 de junho, tá? Curso de número 198. Já tem uma procura grande por esse curso. Então a revista 65, né, que já mandamos. E se alguém não receber, depois vem aqui na loja e pega, né? Hoje eu não tenho aqui para substituir. Nós tivemos a semana passada teve uma reunião da Câmara Setorial de Produtos Apícolas. Fui eu, o Zovaro, o Alexandre, o Denilson não, Edivaldo, né? E a discussão que tinha lá era novos membros, mel falsificado, redução do ICMS do mel, isenção da taxa de GTA. Então houve algumas discussões, conversamos, discutimos, estamos colocando isso e vai sair na próxima revista, né? E eu acho que essa Câmara está um pouco falha, né? Em vez de se discutir sobre a produção dos produtos apícolas, fica discutindo esse tipo de coisa, né? Um negócio meio chato, né? Eu acho que a Câmara é para discutir produtos apícolas, não discutir. Isso é coisa de outros departamentos. A próxima reunião, 4 de maio, vem aqui o Anderson, do Apiário Cosmos. Ele é um expert em produção de rainhas, e ele faz, inclusive, está fazendo rainhas. Oi? Não, rainhas italiana e... Oi? Sim, ele produz rainha italiana. Não. O trabalho que ele faz inseminação artificial. Ele está fazendo, e ele falou que não está um resultado muito bom, mas ele vai conversar com a gente. E ele vai discutir também, vamos discutir sobre apicultura, sobre produção de rainha, sobre um monte de coisa. Eu acho que ele ficou bastante animado com esse projeto. Ele já foi professor, mas hoje está virando bicho, ele não sai mais do meio do mato, só trabalhando, produzindo rainha. Mas ele vem aqui fazer nossa palestra. Tá certo? Então são essas coisinhas que se tiver mais alguma coisa eu passo no final. A nossa ata da eleição foi aprovada segunda-feira, Marcelo finalmente aprovou. Já levamos nos bancos, já está tudo ok, já está tudo legalizado. Por mais 2 anos estamos tranquilos. Então é isso. Hoje, nessa palestra de hoje, nós convidamos o Zovaro, além de ser o nosso vice-presidente da APACAME, e escreveu o livro Cera de Abelha. Porque a gente tem conversado com alguns apicultores por aí, e o pessoal tem reclamado muito. É cera fina, cera grossa, a abelha puxa, a abelha não puxa, sabe? Era a confusão toda. Eu falei, então vamos convidar um especialista na área para falar sobre cera de abelha. É uma pena que tenha pouca gente, né? Devia ter mais gente, e das pessoas que reclamaram, não estou vendo nenhuma aqui. Isso que é pior, né? Não tem ninguém aqui. Então, o Zovaro, né, está aqui. Ele tem mais de 105 anos de apicultura. Não ele, a família, né? É um homem que nasceu na apicultura e, se Deus quiser, vai morrer na apicultura, né? Com uns 120, 130 anos por aí. E nós vamos sortear 5 livros dele, né?
e depois ele vai autografar os livros para vocês, se vocês quiserem, que for sorteado. Vamos sortear também uma camiseta, né, Eric? Já trouxe? Uma camiseta para a Cami. Um boné? Camiseta ou boné? A camiseta e um boné. Tá, ótimo. E é isso. Aí ele vai falar da produção de cera, da importância da cera na colmeia, a melhor época para a troca, e conservação e utilização. Então, vamos uma salva de palmas para Radamés Ovaro e parabéns. Fique à vontade, Ovaro. Um minuto. Por favor, assina a lista, porque depois, se não assinar a lista, depois não tem sorteio, hein? Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui na APACAME, apesar que eu sou vice-presidente da APACAME, mas sempre dar palestras na APACAME é bom, pelo menos para mim. Eu devo ter dado aqui já mais ou menos umas 10 palestras, já faz durante os 20, 30 anos que eu estou aqui na APACAME. A APACAME está com 40 anos, estou próximo dela. Bem, amigos, nós vamos falar sobre cera de abelha. Cera de abelha que é um problema que infelizmente é grave em termos de Brasil, porque normalmente o apicultor ele não dá a assistência que teria que dar para ter uma produção e uma qualidade, uma quantidade de cera para trabalhar no mercado. Infelizmente o apicultor nosso tem as abelhas lá, fica com elas durante 3 anos, 4 anos e não troca a cera. Resultado, as abelhas vão diminuindo o tamanho, porque cada ovo que a rainha bota fica uma película no favo. E nós vamos comentar isso aí daqui a pouco, tá? Bem, espera um pouquinho só. Como é que funciona isso aqui? Não estava funcionando? Ah, não, tá. Não, volta para o principal. Deixa assim. Bem, amigos, nós estamos falando sobre cera, e cera não é somente a cera de abelha. Existe uma infinidade de ceras no mundo todo. E nós vamos comentar aí. Tem as áreas vegetais, animais, sintéticos e as abelhas inséticos. Nós temos, dentro dos vegetais, nós temos a cera de candelilla, que é uma cera produzida, que é uma flor produzida no México e no sul do Texas. Cera de arroz, aqui na região de São Paulo e todo o Brasil. Cera de luxeiro, que é encontrada nas cantigas baianas, folhas e produção de pequenas. E temos a cera de carnaúba, que somente no Brasil é capaz de produzir cera renovável a cada ano. Então veja que não é somente cera de abelha, todas elas competem no mercado. Dentro dos animais, nós temos a cochonila, que produz cera, e também a cachalote. Esse cachalote aqui tem um problema. Antigamente, eles matavam muito para poder produzir a cera, né? Hoje, praticamente, não fazem mais esse ataque, né? Graças a Deus está permitindo e continue a espécie em andamento. Dentro da área sintética, nós temos o de óleo de originais de petróleo, tá? Que também funciona como cera, tá? E, finalizando, os insetos. Então, os insetos nós temos principalmente a abelha, né? E também as meliponas, trigonas e as bombos, que são abelhas nativas, que são abelhas mansas, sem ferrão, né? Então, todas elas são produtoras de cera. É evidente que nós vamos falar somente sobre cera de abelha, não vamos comentar a cera dos outros produtos que tem aí, né?
Normalmente, a cera é utilizada na colmeia para vários fatores. Primeiro, não. O que eu faço? Não, só uma coisa. Não, outra. Aí. Então nós temos nessa parte a rainha, né? Praticamente com as abelhas em volta, a rainha botando os ovos. Nessa outra parte são os ovos que aparecem, que são todos em cima de cera da cera. Posteriormente, nós temos uma outra área onde é guardado o pólen como alimento das abelhas e tem a quarta área como mel. Então veja a importância da cera dentro do apiário, dentro da colmeia. Se não tivesse isso daqui, você não teria praticamente todas essas linhas de produtos aqui. Isso é um problema da natureza e nós devemos simplesmente aceitar e continuar apoiando cada vez mais o... Bem, na produção de cera pelas operárias, nós temos aí o abdômen de uma abelha, né? E ela normalmente na idade de 12 a 18 dias desenvolve a postura dos ovos. Então ela começa a produzir esses ovos de uma forma, desses pontos, quatro pontos que tem, certo? É expelido o pólen através dos pontos que nós temos aqui, né? Então aqui a parte inferior da abelha, e ela começa a expedir esses pedaços aqui. Então são pequenos pedaços de cera que são soltados pelas abelhas. A abelha vai fazer a montagem desse material, certo? E aí é uma briga enorme, porque à medida que uma abelha chega e mostra um posicionamento, a outra abelha vem e destrói, né? Essa eleição é uma união das abelhas para poder fazer essa postura, e isso daqui dura normalmente em média de 24 horas. Né? Então são abelhas que se desenvolvem aí durante todo esse tempo para poder soltar o ovo, certo? Ter o ovo e, consequentemente, a produção da cera. Aqui, nessa parte da montagem, é outra briga entre as abelhas, porque uma vai, bota aquele pedacinho de cera em um determinado ponto. Chega a abelha, tira de lá e bota no outro. Chega uma outra, tira de lá e bota no terceiro. Até que chega um ponto e fica colocado certo e vai se formando o favo. Normalmente, o enxame de abelha, quando ele está no campo, que ele não tem colmeias, não tem quadros, ele faz a montagem dele desta forma, né? Um tipo de um triângulo, de um triângulo. Posteriormente, no favo, ele automaticamente põe a pedra toda. Porém, se o apicultor colocar o favo com uma parte cima, sem nada, somente fixado na parte de baixo, as abelhas vão começar a puxar a cera de cima para baixo. Então ela vai primeiro fazer a parte de cima para depois pegar a parte colocada pelo apicultor na parte inferior. Tá? Formas de aproveitamento da cera. Favos velhos. Enriquecimento no decorrer do tempo. Vários parâmetros envolvidos. Fragmentá-la em pequenos pedaços e colocar no molho por 48 horas. Amolecimento das impurezas e facilidade no desprendimento. Veja bem, meus amigos. O quadro, cada ovo que ela toma, que é aplicado no favo, uma película desse ovo fica no favo.
Então, se tem 10 nascimentos naquele alvéolo, vai ter uma película 10 vezes. Isso que acontece? Vai diminuindo a área de espaço para o nascimento das abelhas. Consequentemente, vai nascer abelhas mais inferiores, menores, aliás, em tamanho, e, consequentemente, mais magras, mais agressivas. A cera de raspa, após recolhida nas visitas das colmeias, são de ótimas qualidades. E a cera de opérculo, altamente limpa e alta pureza. Então, das 3 partes, nós temos a de opérculo em excelentes condições, a de raspa também em boas condições e as de favos com maior trabalho para limpeza. Normalmente, quando nós tiramos a cera, principalmente a cera velha, nós temos que fazer a limpeza dessa cera e reaproveitá-la. Então, nós temos uma extração por calor solar, colocaríamos a cera diretamente ao sol, automaticamente isso vai derreter. Tá? Vapor de água, então coloquei a cera na água e derrete, está vendo uma coisa? Com água quente, né? Então você tem uma posição. Uma outra posição, extração por calor solar, diretamente, novamente igual ao primeiro. Valor de água e água quente. Os 3 fatores vai produzir a cera normalmente. Tá? Essa cera ela vai ser laminada e alveolada. Né? É uma condição. Uma outra condição, que é autorizada diretamente na apicultura, uma outra condição, se torna uma cera bruta, em placas, né? E isso daí pode ser branqueada e vendido no mercado como cera branqueada. No mercado também que existe essa situação. Para nós fazermos essa cera, a laminação e o alveolamento, ou mesmo o branqueamento, ou a bruta, nós temos algumas condições para trabalhar. Uma delas é esse equipamento aqui, que é uma espécie de tambor, né, para poder derreter a cera. Então, o que é isso daqui? É um balde, né? Um balde, você não é como é que chama? Hã? Tambor. Desculpe, esse tambor, ele tem uma divisão. Opa, voltou. Como é que eu volto? Esse tambor, ele tem uma divisão, mais ou menos com uns 20 centímetros do chão. Para quê? Para colocar água. A parte de cima vai ser colocada a cera, certo? E aqui nós colocamos um tubo de água. Então esse tubo vai ser para abastecer a parte de baixo, certo? A cera vai ficar na parte de cima, com o fogo, com o aquecimento, a cera vai derreter nessa parte aqui, certo? E vai sair por essa situação aqui. É evidente que ela tem uma sujeira. E essa sujeira depois vai ter que ser limpada. Ou aqui, ou nesse outro substituto. Tá? Isso daqui é uma forma de recuperar a cera que estava lá há alguns tempos já de uso. Quanto mais nova ela for derretida, mais cera vai ter em relação às ceras mais velhas. Aqui nós temos uma outra sistema, que é a mesma coisa, certo? Só que a água aqui fica nesta parte, a cera vai ser derretida aqui nesse setor, tá? E vai sair aqui para frente. O mesmo problema da impureza, que normalmente aqui vai ficar presa nessa parte aqui, mas uma parte que vai sair também. Então, vai ter que ter uma solução para limpar depois, aqui nesse ponto final, quando esfriar a cera. Aqui existe no mercado já esse tipo de material, tá? Para poder derreter a cera. Então é só colocar água para abastecer essa parte e colocar a cera aqui no meio e derreter. Isso é muito funcional. Talvez a Pacame tenha até para vender esse material.
certo? Tem? Tem mais? Mas é uma forma fácil de fazer e com bom resultado na limpeza. Um outro sistema é o sistema do sol. Aproveitar o calor do sol direto. Então, é um material de madeira, normalmente, que se faz isso daqui. A única coisa importante é a parte de vidro, que é essa daqui, certo? Normalmente, a diferença do vidro são duas chapas de vidro, uma diferença de 10 milímetros uma da outra. Né? Isso daí vai ser colocado a cera aqui, automaticamente bota-se no sol, ele vai derreter com o calor e vai ser armazenada nesta parte aqui. Né? Aqui tem uma vantagem, a sujeira não acompanha a cera. A sujeira fica impregnada na parte do fundo aqui desse dispositivo. Então a cera sai limpa, perfeita. E uma vantagem, você coloca de manhã isso daqui e vai retirar somente à tarde. O sol vai fazer o trabalho sozinho. Derreter dentro desse sistema ainda do sol, né? Esse daqui é um sistema que existe nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, eu não encontrei isso daqui ainda. E eles usam esse sistema para poder derreter a cera. E aqui vai a lâmina, né? A parte do recebimento do sol. Né? Esse daí é um sistema. Esse daqui é um outro sistema que eu vi lá na Austrália. Né? Foi a primeira vez quando teve o Congresso da Austrália em 2007. Nós estivemos lá e eu vi esse dispositivo. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa parecida. Tá? E lá eles já usavam esse material para fazer a limpeza da cera. Um excelente resultado. E nós aqui no Brasil não temos nada disso. Cuidados a serem tomados na elaboração da cera. Não derreta a cera de abelha diretamente no fogo. Use sempre água ou banho-maria, no máximo a 85 graus. Qualquer coisa, se você botar a cera diretamente no fogo, você pode tacar fogo na sua casa. Porque a cera vai aquecer, ela vai explodir por cima do fogão e automaticamente vai afetar uma série de problemas para quem os usa. Não ferva a cera em fogo muito forte e durante muito tempo. Isto pode prejudicar a qualidade também. Tá? Então, tem que tomar cuidado para não perder essa qualidade. Nunca use recipientes de ferro, zinco, cobre ou latão, pois esses materiais descolorem a cera. Procure usar alumínio ou, preferencialmente, o aço inox. O inox eu acho que é o mais importante. Tá? Procure usar recipientes com laterais lisas e, se possível, um pouco inclinadas. Facilita a retirada do bloco. Porque quando fica dura, certo? Endurece, automaticamente para você tirar de uma lata é difícil. Tá? Então você vai ter que cortar a lata para poder tirá-la. E fazendo uma lata com um declive, automaticamente na hora que você vira, o bote cai. Mais fácil. Cuidados a serem tomados na elaboração da cera. Evite colocar a cera próximo de produtos químicos, como pesticidas, inseticidas ou agrotóxicos. É evidente que a cera vai captar esses produtos que existem e automaticamente vai prejudicar a qualidade da cera. A cera absorve facilmente esses produtos químicos voláteis que poderá prejudicá-la. Nunca usar solventes para beneficiar a cera, porque o produto final perde a qualidade. Nenhum tipo de aditivos deve ser colocados na cera. Cuidado, a cera de abelha é altamente combustível. Quando você derrete a cera, tem que se tomar cuidado para evitar o acidente. Conservação da cera.
Material de alta durabilidade, apicultor deve tomar cuidado no armazenamento. Não vamos colocar cera em qualquer canto. Tá? A gente tem um monte de lixo lá no quintal e joga a cera em cima, você vai contaminar a cera também. Não é por aí. Cuidados. Traça. Mariposa, galéria, bolonella e a choria grística. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Cera bruta também falo sobre isso, cera faz os velhos, cera alveolada e a falsificação. Vamos lá. Traça de cera. Aí estão as duas que são violentas com relação à cera. Elas atacam dentro do quadro, dentro da colmeia, faz os ovos e vai tomando conta da colmeia. E não perceber, perde a colmeia. Você vê o seguinte aqui, por exemplo, nós estamos com dentro de uma colmeia, olha a quantidade de traça que tem aqui dentro. Traça é uma porcaria dessa daí. Tá? Traça em quadro de cera velha. Olha como é que fica o quadro. Traça de blocos de cera bruta. Olha como é que fica o quadro. Do nada, nada. Ela entra na colmeia, normalmente, voando, tá? Bota os ovos dela lá, os ovos se desenvolvem e dá isso daí. A abelha não consegue dominá-la. A abelha deixa. Ela ainda está aqui em nós. Nós estamos mexendo na toca, mas eles têm livre acesso. E as colmeias morrem. Se não olhar, as colmeias morrem. Cera bruta. Normalmente a cera, depois de feita a limpeza, nós temos ela nesta qualidade. Aí você pode comercializar essa cera com quem você quiser. E dando qualidade para a cera pela limpeza. E normalmente, a maioria dos apicultores não faz esse serviço. Eu sei disso porque eu recebo cera de muita gente. Eu sei o lixo que vem. Infelizmente. Conservação cera bruta, manter em área ventilada com pouca luminosidade. A luz descolora a cera. Favos velhos. Veja a qualidade de própolis vamos falar agora, nesses quadros aí. Hã? Exatamente, vai se envolvendo, ele vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo. E se ficar guardado, você perde toda a cera. Porque a traça vai acabar com ela. Então, é aconselhável que nos favos velhos, preferência de sacos plásticos, bem fechados, ou se não, colocar a cera em um latão que seja bem fechado, pegar uma vela e fixá-la em um pires, acender, colocar esse pires sobre a cera e fechar hermeticamente. O que vai acontecer? Enquanto tiver ar, o fogo a vela está com fogo. Na hora que acabar o ar, acaba a vela também. E aí você vai ter a cera conservada por um bom tempo. A chama da vela consumiria o oxigênio existente, não havendo oxigênio, a tração não terá condições e se desenvolverá. Automaticamente é uma forma de cuidar disso daí. E a conservação de favos depois de extraído o mel. Também deve ser guardado, deve ser armazenado para evitar o ataque das pragas aí que nós temos. Cera alveolada. Vantagem da cera alveolada. Serve como guia na alimentação, no alimento dos favos. Limita
evita nascimentos de zangões, maior produção de mel e menos trabalho na produção de cera. Evita quebrar favos no transporte ou centrifugação de mel. Tudo isso aqui é importante na cera alveolada. Conservação da cera alveolada. Manter em lugar arejado, pouco iluminado e bem acondicionado. Praticamente é o que eu já falei para vocês já antes. No inverno, a cera alveolada pode se tornar quebradiça. Se isso acontecer, coloque por 10 minutos exposto ao sol. Desta forma, ela tornará maleável novamente. Cera alveolada, substituição dos favos. Segundo Rojek, 1953, ele acha que os quadros devem ser substituídos em 25 crias. Então, o primeiro favo. Após a primeira cria, aumenta 25% o peso. Após a quinta cria, dobra o peso para 15 vezes. Após a 30ª cria, o peso foi aumentado em 4 vezes. E esses 4 vezes, o que é? É exatamente a sobra da sujeira. Se nós não limparmos isso daí, cada vez que vai ficando mais tempo, a abelha vai saindo menor e, consequentemente, mais agressiva. Em função desse descobrimento, aconselhamos para um maior aproveitamento da cera a substituição dos favos de cria por 16 a 20 dias de uso, o que corresponde em média a 25 crias. Hã? Meses, não são meses, tá? Manejo das abelhas. Substituição de quadros velhos. Então nós temos aí um quadro, uma colmeia com 10 quadros, e esses 2 quadros laterais serão substituídos. Tirada da colmeia. Primeira retirada, o quadro 1 e 10. Transferir o quadro 5 para o lugar do 1. Então, da 5 aqui vai para o lugar do 1. O 6 para o lugar do 10. Transferir o quadro 4 para o lugar do 5. Isso daqui vem para cá. Por quê? Justamente para você não colocar 2 quadros novos juntos. Isso pode, inclusive, dividir o enxame por causa da distância de um do outro. Então, colocar 2 quadros com cera alveolada no lugar do 4 e 6. Você vai ter o quê? Você vai ter os 2 quadros que você colocou aqui, um que fica no lugar do 4 e o outro que fica no lugar do 6, né? Que foi colocado o 10 aí. Então, esta é uma divisão que pode ser usada normalmente na substituição. Quadro com cera alveolada. Nós temos aí o formato, um quadro de ninho, tá? Com a postura todinha feita aí. Isso daqui também com toda a postura, dando um desenvolvimento enorme aí à colmeia. Tá? Curiosidade da cera. O alvéolo na forma de prisma sextavado é o que apresenta, para o mesmo gasto de material, a maior capacidade de armazenamento. Então, nós temos o formato triangular aqui, né, que dá uma condição de ter maior capacidade de armazenamento do que se fosse um sistema quadrangular, triangular, seja lá o que for. O fechamento do prisma para o inferior, em forma de losango, oferece condições para a fabricação de outros 3 prismas do lado oposto. É exatamente esse que está aqui, certo? Nós colocarmos, vamos ter 1, 2, 3. O ângulo de fechamento é de 70,32 graus, que é exatamente o que oferece um volume máximo com maior economia de material. Então,
É o formato que a abelha criou, não foi o homem, certo? E até hoje está perfeito e nós temos que aprovar. Células ou alvéolos. Abelhas europeias, mais ou menos 857 por decímetro quadrado. Abelhas índica, 1243 por decímetro quadrado. Apis cerana, 730 por decímetro quadrado. E Apis mellifera dansoni, 1000 por decímetros quadrados. A nossa abelha, que temos hoje, é uma abelha africana, chamada abelha africana, e ela está classificada mais ou menos na faixa dessa daqui, de 1000 alvéolos por metro quadrado, por decímetro quadrado. Mais ou menos é isso, não foge muito mais disso daí não. As europeias que nós tínhamos antigamente, eram 857. E assim mesmo, muitas vezes apicultores na época, quando foram introduzidas as abelhas africanas no Brasil, meu pai, que era um fanático por abelhas italianas, conseguiu importar várias quantidades de abelhas de lá para cá. E na colocação dos quadros, a gente sentia a diferença, né, de uma abelha para outra, justamente em função do tamanho que as abelhas produziam. Utilização. No mundo moderno, a sua utilização tem acompanhado a evolução da tecnologia. Isso porque, até hoje, não foi encontrado outro produto que apresente as propriedades que a cera contém. Emolientes, amaciantes, moldantes, impermeabilizantes. Utilização. Algumas atividades industriais que mantêm na composição a matéria-prima, cera de abelha, como um dos seus componentes. Aí nós temos vários, né, que antigamente todos eles utilizavam a cera, hoje, infelizmente, não são todos. Ele já foi substituído por outros produtos, né? Então, a linha de cosméticos, farmacêutica, odontológica, oftalmica, automobilística, pintura, papelaria, couro, moveleira, bélica, alimentícia, informática, estética, joalheria, artesanato e uma outra quantidade, antigamente só usava a cera. Hoje está tendo outros produtos que elas estão substituindo. Com alguma coisa aqui, por exemplo, cosmético utiliza cera, farmacêutico utiliza, alguns utiliza, automobilismo não utiliza mais cera, papelaria alguma coisa, pintura também alguma coisa, couro também não utiliza mais, moveleiras também não, bélica também não, alimentícia dificilmente, informática alguma coisa pode aparecer, estética, joalheria também não se usa mais, artesanato alguma coisa pode aparecer. Infelizmente, o Brasil, nós perdemos uma boa venda de cera para essas indústrias que antigamente utilizavam muita cera. Trabalhos com cera. Este daqui, essas fotos que eu vou apresentar agora, são umas fotos que foram tiradas na Austrália. Eu fiquei impressionado com o mercado de material apícola que tem na Austrália. Então nós vemos aqui, parece pequeno, mas é maior do que esse homem aqui. Vai ser maior do que eu na minha foto que eu vou apresentar aí também. São materiais que são fabricados lá e a população de lá compra. E compra em grande quantidade. Aqui, olha, veja bem, aqui, maior do que eu. Pratos, como peças decorativas, jogos de xadrez, material para fotos, para fogo e uma infinidade deles. Realmente isso fiquei impressionado quando estive lá e vi essa quantidade enorme no mercado. Não é só uma loja não, tem várias lojas vendendo todo esse produto lá.
em grande quantidade. E nós aqui no Brasil não fazemos nada nesse sentido. Conclusão. Acreditamos que a melhor conscientização do apicultor no que se relaciona à cera, procurando fazer um manejo mais adequado com as substâncias dos favos, com o aproveitamento melhor da cera raspada das tampas, com o melhor beneficiamento, evitando a introduzir na colmeia qualquer outro produto que venha eventualmente substituir a cera, temos a certeza que a apicultura brasileira será grande beneficiada e o Brasil poderá competir com mais um ponto favorável ao tão falado mercado de produtos das abelhas. Meus amigos, era isso que eu tinha que falar. Qualquer coisa eu estou à disposição. Tem as perguntas agora. Senta aqui, Zobaro. Por favor. Alguma pergunta sobre cera? Sobre alguma dúvida que ficou aí com a exposição do Zobaro? Não? Nada? Alexandre. Sim. Isso a cera velha, cera de favos, certo? Se for muito velha, ela está muito dura. Então você coloca na água por 48 horas, 2 dias, depois você tira da água, deixa esfriar naturalmente e pode derreter e fazer o bloco. Com essa daí o que vai acontecer? Ela vai eliminar a sujeira que ela tem, certo? Cada ovo que a rainha bota, quando nasce a abelha, fica uma película na cera, certo? Então, se você fizer isso, você vai eliminar essa película, ela vai se desenvolver da cera. Consequentemente, vai ter condições de ter um material mais limpo. Exatamente, faz isso aí, não joga fora não. Tá? Você faz isso, o que vai acontecer? As impurezas vão sair fora do quadro, do favo, né? E vai ficar somente a cera. Daí você derrete a cera e faz o bloco. Mais alguma pergunta? Álvaro, mais alguma pergunta? Álvaro, uma pergunta, por favor. Agora eu vou ter que responder. Olha, esse problema da cera, eu normalmente, na minha cera, em torno de 20 lâminas por dia, por quilo. Tá? Pode ser 5 não. 5 não. 20, máximo 22 pode dar. Mais do que isso não dá. O que acontece é o seguinte, tem abelhas que aceitam com naturalidade isso aí. Tá? E tem abelhas que não aceitam. Essas abelhas que não aceitam, se você pegar ela e colocar essa cera na outra, a outra vai aceitar. Então tem abelhas que exigem talvez uma cera um pouco mais grossa. Mas com relação a elas não aceitarem, é um problema delas, não é um problema de qualidade da cera, nem um problema de espessura pode ser, espessura pode afetar. Mas são raríssimos os casos, né? Pelo menos a informação que eu tenho. Zobaro, e quanto à cera falsificada? Tem tido muitos problemas por aí, não? Com você, com o pessoal em geral? Olha, infelizmente existe muita cera falsificada. Não utilizada muito pelas abelhas. Mas se a pessoa colocar uma cera falsificada, a abelha vai puxar normalmente. Agora, eu acho que vai caber a responsabilidade do apicultor. Ele saber de quem ele compra e de quem ele confia. Isso eu acho que é fundamental. Agora, hoje tem muita gente fazendo cera violada. Muita gente. Que é uma porcaria também. Tá? É uma droga. A de plástico é pior ainda. Porque a de plástico é um produto feito para o homem que vai ser colocado lá. Né? No fim, você vai contaminar até o mel com o plástico.
Outra pergunta, Zovaro. Quando chega a cera lá na sua loja, você consegue? Como você sabe se ela é falsificada ou não tem como saber? Normalmente eu mando analisar e essa análise é feita lá no hospital, na Universidade de Ribeirão de São Carlos. Tá? Então, quando eu não tenho alguma dúvida, eu mando para lá. Tem encontrado. Mas isso daí, praticamente todo mês eu mando material para lá e para análise. Já chegou, já teve caso de encontrar. Tá? A maioria, sem problema. Mas já teve 1 ou 2 casos que eu encontrei cera falsificada. Parafina, misturar barro com cera, né? Tem um monte de coisa. Aí vai da ideia de quem é o sem vergonha. Né? Olha, é difícil você dizer qual é mais comum, né? Porque eu, por exemplo, não tenho recebido muito. Já recebi uns 2 casos, 2, 3 casos que eu recebi. Mas 99% do que eu recebo de cera, não tem problema nenhum. Eu recebi agora, a questão de 15 dias atrás, 800 quilos no Paraná. Eu não conheço quem eu comprei lá. Pessoalmente, eu conheci o sogro dele. Né? Infelizmente faleceu. A cera veio em perfeita condição. Outro dia chegou a Zovar uma cera com um tijolo dentro. Foi você, né? Dá peso. Dá peso. Pode, é incrível. Isso tem. Mais alguma pergunta, gente? Então, se não tem... Gomes, você está aqui a primeira vez. Não pergunta nada lá do Maranhão. Ele veio direto do Maranhão para essa palestra, Zovaro. Seja bem-vindo. Obrigado e volte sempre e agradeço a presença. O Edmar, minuto, calma. O Edmar, que foi o nosso palestrante lá em Joinville, junto com o Edivaldo, né? Você está fazendo a pergunta, por favor. Não, porque veja bem o seguinte, quando você tira o mel, normalmente no favo vai ficar um pouco de mel também. É o mínimo que fica, mas fica. Certo? Você deixa junto? Sim. Sim. Não, eu... A cera, ela pode ficar um pouco quebradiça, vamos assim dizer, mas se você botar no sol 10 minutos, ela volta ao estado normal. Tá? Agora, esse caso realmente eu não conhecia. Para mim é novidade. Obrigado. Pode aproveitar durante 1000 anos. Tá? Ela não se estraga. Que beleza, gente. Só as abelhas conseguem fazer isso. Uma cera dura 1000 anos, hein? Ou mais de 1000 anos.
Só uma coisinha, mais alguma pergunta? Zovaro, com relação à questão do plástico ainda, né? Que nenhum produto apícola combina com plástico. E a gente observa aí as pessoas fazendo lingotes naqueles potes de sorvete e tudo mais. Tem também naquele recipiente de leite, da caixinha de leite, que por dentro é revestido de alumínio. Alguma restrição com relação a isso, para a qualidade da cera? Nenhuma. Mas, infelizmente, tem gente que faz isso daí. E nós, como apicultores, se pegar um material disso daí, vamos ter que tirar essa parte fora, certo? Para poder ter a cera com qualidade. Ok, gente, mais alguma pergunta? Não? Uma coisa, eu esqueci de falar alguma coisa, esqueci não, vou falar agora, sobre o Congresso Brasileiro de Apicultura, que estava marcado para o ano passado lá em Brasília, em conversa lá em Avaré, que nós fomos com o presidente da federação. Esse congresso vai acontecer, em setembro. Só não tem data marcada ainda, mas vai acontecer em setembro. Em Brasília. E depois, em Brasília. E depois o de São Paulo. Então vai acontecer isso tudo. Não tem data. Essa semana vai sair a data. São Paulo também não tem nada. Não, São Paulo depois. E o do congresso lá da Turquia, que era de Ufa, na Rússia, que foi para a Turquia, nós resolvemos não participar por esse motivo que todos já sabem, né? Guerra, problemas de hotel, passagem. De repente eles compram essas passagens, que não é barato, e não poder ir, né? Porque houve problema com a guerra. Então, nós resolvemos não ir no congresso da Turquia. Que também nós já fomos há 3 anos lá, né? 5 anos, né? 4 anos na Turquia. Então é isso. Então, agradecer ao Zovaro, parabéns pelo Zovaro. Quando eu pedi para você fazer essa palestra, era justamente isso, né? Para a gente tirar essas dúvidas. Eu acho que, infelizmente, as pessoas que me questionaram, nenhuma delas estão aqui, né? Então, é isso. Diga o... Sim, isso. Hoje veio uma cera aqui para a Pacame que veio com bastante água. E o pessoal reclamou que estava muito molhada. O Zovaro, eu acho que pode explicar melhor. Veja bem, a cera, quando ela é derretida, aliás, depois de derretida, ela passa para uma máquina, onde ela faz a lâmina, e depois passa uma segunda lâmina, a máquina, onde vai gravar o favo. Acontece que as duas máquinas trabalham com água, e a cera recebe essa água, para ela ficar também mais fria, depois de trabalhar, depois de passar normalmente. Pode ser que num dia desse tinha mais água do que o suficiente. Então ficou formando. Agora a lâmina passa pela máquina que grava o favo. Né? Se tiver muita água, ela vai acompanhar a própria formação do favo. Né? E pode ficar com água, eu não vou discutir. Tá? Mas é um negócio que tirou, acabou a água, não tem problema. Ela não influi no peso da cera. Né? Porque normalmente nós pesamos a cera e já verificamos a qualidade sem problema nenhum. Mas pode acontecer de ter uma ou duas ou outra peça com água no meio. Mas é uma água que... Porque o próprio favo, ele não tem meio de sair essa água. A não ser que você vire ao contrário. Certo? Se ele tivesse um canal, tudo bem. Mas pode acontecer. Isso aí pode acontecer. Ok, gente. Mais perguntas, não? Vou convidar o nosso diretor jurídico para fazer a entrega do diploma para o Zovaro. Né? Por favor.
discussão não. A eleição só em outubro, não precisa de discurso. Bateram foto. Bom, gente, é o seguinte, nós temos mais alguma pergunta, dúvida? Não, né? Tranquilo? Nós temos, vamos fazer o sorteio dos 5 livros e depois do boné e da camiseta. Aqueles que receberem o livro e já tem, aí passa para o outro que não tem, né? Certo, Marcelo? E depois, se quiserem o autógrafo do autor do livro, está aqui, é só aproveitar, né? Certo? Vamos fazer os livros primeiro. Depois, no final, vamos bater uma foto para a gente colocar isso na revista. Correto? Como que nós fazemos? Pelo número? Não tem um. Vai do 1 ao 33. Zé, tá aí, ô Zezé? Um número, por favor. 18. Acho que é Luiz Marcelo. Tem uma Luiz Marcelo, é isso? Luiz Marcelo. Luiz Marcelo. Mas Luiz Marcelo tá aí? Ô Luiz, por favor. Já tem o livro de cera de abelha? Então. Gi, tá aí, Gi? O número, por favor, de 1 a 33 não pode ser o seu. Não, 33 também não. É o meu. Também não, é o dele. 30. Luciano Silva, tá aí, Luciano? Foi embora. Ô, Luciano, que bom. Ah, rapaz. Luciano, que bom. Você já tem um livro, né, Luciano? Tem não? Então, por favor. Eu esqueci de uma. Você lembrou? Tem um rapaz aqui, o João. Cadê o João? Tá aí? O João, fica em pé, por favor. Ele trouxe o mel pra gente degustar aqui, gente. Então, no final, é o mel que veio da Bahia, né, João? Vamos degustar esse mel. Assim que terminar aqui, a gente faz aqui na mesa, tá bom, João? O Luciano. Não, Zovaro, o número, por favor. O número, Zovaro, o número. 15. Número 15. Não pode ser. Josimar Gomes da Silva. Capitão Gomes. Caramba, meu. Parabéns, maracutaia, eu também acho, meu. Josimar, fala um número. De 1 a 33. 23. Antônio Carlos Sorais. Rapaz, parabéns. Você não tem livro também, Antônio? Antônio Carlos. Oi? Tá bom. Gente, a diretoria resolveu aqui a gente doar um livro desse pro rapaz do mel, pro João, tá, João? Todo sacrifício você levar. Você já tem o livro, João? Não. Então, ótimo. Por favor, João, por favor. Boné, um número. João, um número de 1 a 33. 7. Não. Celso Henrique. Não. Depois eu dou para ele. É diretor, não pode. Outro. João, outro. Não pode ser nem 6 nem o 7. 12. Geraldo. Quem é o Geraldo? Ô, seu Geraldo. Aê, merecido, Geraldo. Boné pra você. Camiseta. A senhora, um número.
Não pode ser o seu, hein? Quem é o 22? Marcelo Vanderlei de Souza. Marcelo Vanderlei de Souza. Pessoal, então é isso. Obrigado a todos. A visita. A próxima quarta-feira, dia 4 de maio, estamos de volta. Vamos sacar lá a foto com o pessoal ali. E aqui depois vamos degustar o mel do João aqui, tá bom? Mais alguma coisa? Pergunta? Obrigado e abraço a todos. Boa noite.